Bom, gente, bom dia. Nossa aula de geografia agora. E nós vamos hoje começar o caderno 2 do livro de geografia do capítulo 1, que nós vamos conversar sobre os municípios. Lá no nosso livro do caderno 2, nas páginas 2 e 3, nós vamos ver que a professora vai explicar para os alunos o que é um município. E para mostrar para vocês terem uma ideia do que é um município, a Pro vai mostrar também uma coisa para vocês. Vocês só vão fazer para mim o seguinte, aquilo que a gente sempre faz, que é colocar a data na página que nós vamos estudar no dia. Então, onde está escrito município, vocês vão escrever 26/5/2020, tá? Para a gente ter anotado, né, registrado, qual foi o dia que a gente deu início no trabalho e o dia que nós trabalhamos esse conteúdo, tá? Ou essas páginas, para a gente poder... Essa é uma forma para a gente ter um controle de tudo que nós estamos estudando. Então, virando a página, depois que vocês colocaram a data, 26/5/2020, vocês vão virar a página e nós vamos na página 4. E aqui, na página 4, está escrito assim, o que é um município? Eu vou ler para vocês a primeira parte. Se considerarmos a organização do nosso território, né, do Brasil, o Brasil ele foi dividido em estados. Então, ele foi dividido em partes. Imagina assim, o Brasil inteiro. Esse é o Brasil, ó. Olha aqui. Isso é o Brasil. Aqui dentro desse Brasil, ele foi dividido em estados. Então, aqui, ó. Em pedaços menores. Ó. Pedaços menores. Então, aqui está o Brasil. E dentro do Brasil tem os estados. Tá? Então, é isso que está escrito aqui, ó. Se considerarmos a organização do nosso território, o Brasil, foi dividido em estados e estes, por sua vez, em municípios. O município é a menor divisão territorial de um país. Essa divisão é feita para facilitar a organização da vida e o dia a dia das pessoas. Então, lá no texto está escrito assim, território. Então, vocês vão passar a caneta marca-texto, lá onde está escrito território, isso é na página 4. E do outro lado tem a explicação do que é o território. Então, território, uma porção do espaço delimitada por fronteiras e limites, organizada em diferentes escalas. Então, o território ele é uma parte, ele é um espaço onde um território acaba e onde começa outro. Então, nós temos os bairros assim, por exemplo, São Bernardo e Santo André. Então, até um ponto vai São Bernardo, dali para lá já é Santo André. Então, ali é o ponto delimitado de onde fica São Bernardo e de onde fica Santo André. E para vocês entenderem sobre o município, eu vou mostrar de novo para vocês. Ó, imagine isso daqui, é o Brasil. Deixa eu me afastar aqui um pouquinho. Esse aqui é o Brasil. Esse daqui é o estado. Então, eu vou falar de onde a gente mora, tá? Então, aqui é o Brasil. Esse daqui é o estado de São Paulo. Ó, Brasil é o maior. Esse é o estado de São Paulo. E esse daqui é o município. Tá vendo? O Brasil é maior, estado vem menor que o Brasil e o município é menor que o estado. Então, se a gente pensar na cidade onde nós temos a nossa escola, onde fica o São Carlos, ele fica aqui, no município, né? Mas esse município, a Escola São Carlos, o Colégio São Carlos, ele fica dentro do estado de São Paulo e dentro do Brasil. Então, aqui nós temos, ó, e dentro ainda
do município tem os bairros ainda, que são menores ainda. Tá? Então fica assim, Brasil, território nacional, aí depois nós temos os estados, que nós estamos falando de São Paulo, mas aí tem Rio de Janeiro, Minas Gerais, tem Espírito Santo, tem Bahia, tem Pernambuco, tem Acre, Amazonas e muitos estados, né? Aqui, então, no nosso caso, é o estado de São Paulo. Então, voltando, Brasil, estado de São Paulo, o roxinho aqui, ó. Aqui, o município de São Bernardo. E dentro de São Bernardo, que fica a nossa escola, tem o bairro do Ruge Ramos. Então, o bairro ainda é menor do que o município. O bairro é feito também, o município também, ele é feito pelos bairros, que são os territórios menores ainda, tá? Então, é uma forma para vocês visualizarem e perceber que tem um todo, que é o Brasil. Depois nós temos o estado e dentro desse estado tem o município. E a nossa escola, o São Carlos, fica no município de São Bernardo do Campo, no bairro do Ruge Ramos, tá? Então, vamos continuar a nossa leitura aqui. O município é a menor divisão territorial de um país. Essa divisão é feita para facilitar a organização da vida e o dia a dia das pessoas. Geralmente, um município é formado por duas áreas distintas, o campo e a cidade. Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que estuda, né, sobre o nosso território, o Brasil tem aproximadamente 5.570 municípios que se formam, né, que se formaram em períodos e em contextos diferentes, em períodos e formas diferentes que esses municípios foram criados. Por exemplo, o município de Borá, que você visualizou na abertura deste capítulo, é um dos 645 municípios de São Paulo, que é um estado brasileiro. Cada estado do Brasil tem um governador e cada município brasileiro tem um prefeito. Eu sei que aí nós temos aluno de Diadema, né? Então, Diadema também já é um outro município. Eu falei no geral da escola porque nós estudamos, né, na Escola São Carlos e São Carlos fica em São Bernardo. Mas eu sei que tem alunos que moram em Diadema, né? Então, também já é um outro município. Então, eu vou voltar a ler aqui. Cada estado do Brasil tem um governador e cada município brasileiro tem um prefeito, ambos responsáveis por administrar durante um certo tempo a vida da sociedade que habita aquele território. Para visualizar melhor essa organização, observe como exemplo os mapas a seguir do território brasileiro e do estado do Rio Grande do Sul, que possui 497 municípios. Então, vocês vão olhar, né, vão visualizar essa imagem aqui, ó, aqui tem o mapa, né, o mapa do Brasil aqui em cima. E aqui vocês vão ver onde está o Rio Grande do Sul. Olha quantos municípios, né, tem o Rio Grande do Sul. Aqui é um estado inteiro. E aqui dentro, esses pedacinhos todos são municípios. Bom, agora a página 5. Vamos lá na página 5. Às vezes eu olho aqui em cima para ver o horário, tá? Gente, às vezes eu tô olhando aqui para ver se não vai ultrapassar o tempo aí certinho da nossa aula. Página 5. Atividades. Releia o conteúdo da página 4 e grife no texto o significado de município. Então, vocês vão voltar lá no texto, vão ler onde está escrito município e ver o que significa o município. Aí vocês podem marcar com a caneta marca-texto o que é o município. Número 2. Complete os espaços em branco das frases de forma correta. Letra A. O município geralmente é formado pelo campo e pela cidade. Então, tem dois espaços
para vocês completarem, tá? O primeiro campo, cidade, ou cidade, campo, não tem problema nessa ordem. Não precisa ser campo primeiro, cidade depois, pode ser cidade, pode ser campo também. Letra B. No campo, geralmente, ocorre a produção de alimentos. Então, no campo, há muita criação de animais, né? A pecuária. Então, no caso, são mais os produtos de alimentos mesmo. Então, na pecuária nós temos de onde vem o leite, né? Tem a vaca para nos dar o leite. Através do leite também fabrica o queijo, requeijão. E aí tem também os outros alimentos, como as verduras, frutas, os legumes. Geralmente vem do campo. Já na cidade... são os produtos vêm esses produtos para a cidade para serem repassados para a população, mas há muitos produtos industrializados. Há muitas indústrias que industrializam os alimentos, né? Por exemplo, uma bolacha recheada, ela é feita numa indústria, ela é um produto industrializado. Então, quando se fala assim, é melhor você se alimentar de produtos naturais do que industrializados, essa é a diferença. O produto natural, ele vem da natureza, né? Então, não foi feito nada de processo químico nele. Ele é natural. O industrializado já tem conservante, já tem corante, já tem outros alimentos, né? Que não é o natural, né? Que é o industrializado. Então, seguindo aqui. Número 3. Compare as paisagens dos municípios a seguir. Depois, estabeleça quais as semelhanças e as diferenças entre elas. Então, esse eu vou deixar para vocês organizarem, olharem, comparar as paisagens dos dois municípios e ver quais são as diferenças que há entre elas. Então, vocês vão perceber que na primeira imagem, tem coisas que na segunda imagem não tem. Então, vocês vão olhar, e isso vocês conseguem, né? Vocês sabem muito bem, e ver o que tem de diferente aí nessas duas cidades que nós já observamos em outros estudos também. As duas atividades aqui embaixo, ó, elas são respostas pessoais. Então, cada um vai responder o seu, né? E vão escrever aqui, ó. Pode escrever aqui embaixo mesmo, assim, trabalho remoto, porque é o trabalho, porque vai saber que é o trabalho enquanto nós estávamos aí afastados da escola. Bom, isso é a página 5. A página 6, vamos dar continuidade à leitura. Grande parte do que é produzido no campo de um município pode servir como alimento ou matéria-prima para a fabricação de outros produtos. Esses produtos podem ir diretamente para as fábricas, que se localizam na sua maior parte nas cidades. De lá, os produtos são utilizados pelos habitantes das cidades, em outros municípios. Quando são produzidos para serem vendidos a outros países, dizemos que essa produção ela é exportada. Então, ela é enviada para fora do nosso país, vai para um outro país. Para produzir matérias-primas, há trabalhadores que vivem no campo. Existem ainda aqueles trabalhadores que, embora morem no campo, se deslocam até a cidade para chegar ao seu emprego. O contrário também pode ocorrer, de saírem da cidade e irem até o campo para trabalhar também. E aí nós temos duas imagens. Só lembrando antes que as palavras que estão grifadas, vocês vão passar a caneta, marca texto, e do lado tem aqui do lado, ó. Aqui do lado tem o que significa, e vocês vão ler o que significa. Alguns a Pro lê com vocês, outros a Pro deixa para vocês fazerem essa leitura, tá? E nessas duas imagens, olha só, tem uma imagem de uma cidade, né? Habitante da cidade com emprego no campo, e a segunda, ônibus levando alunos do campo para a escola localizada na cidade, no município de Santa Luz, na Bahia.
mas já fica no estado da Bahia. Agora, vamos fazer uma pesquisa para identificarmos o tipo de produção realizada no campo do seu município, além de outras informações sobre ele. Aí é uma pergunta, né, sobre ele. Então, aqui é a pesquisa. Só que aqui nós não vamos fazer essa pesquisa, vocês vão escrever também lá trabalho remoto, nessa página 7. Vamos para a página 8. Agora sim, aqui a lição para casa. Nós vamos ter a página 8 e a página 9 como lição para casa, tá? Então, aqui, ó. Municípios e pontos de referência, nós já vimos sobre isso, já falamos sobre pontos de referência. Se não me engano, foi em português ou matemática, né? E nós já vimos os pontos de referência e como é importante para a matemática. A importância do ponto de referência para a gente achar alguns endereços, né? Então, vocês vão fazer a página 8, pode escrever para casa. Aqui, ó. Página 8 para casa. Página 9 também para casa. Aí, a partir da página 10, essa daqui nós vamos fazer juntos na próxima aula de geografia. Nós vamos ler e a professora vai fazer junto com vocês, vai explicar cada pergunta, cada questão e vai... Nessa explicação a gente já vai fazendo junto, já vamos falando a resposta, já vou falando a resposta, e só para vocês irem completando, tá? Então, nós vamos parar na página 9, que é a lição de casa também. Página 8 e página 9, como lição para casa em geografia, tá bom? Então, até a próxima aula de geografia. Tchau, tchau.